Olá, tudo tranquilo? Estamos estudando, fazendo questão, tirando dúvida. Estou sentindo que você está na pegada da língua portuguesa, que daqui a pouco até vai querer fazer um curso de letras para se tornar professor, viu? Brincadeira, para com isso. Ó, nós vamos falar hoje da partícula si. Esse nosso encontro vai ser dedicado a essa palavra de duas letras, mas com um número de funções muito significativo. E esse nosso assunto é fundamental para o próximo Vozes do Verbo. Se você compreender bem alguns elementos que eu vou indicar, inclusive, você não vai ter problema com voz passiva, com voz reflexiva, ok? Então, na mesma pegada de antes, nós estamos aí. Primeiro vimos transitividade, sujeito, orações, bababá. E aí nós vamos falar da partícula si e de como essa partícula aparece no nosso universo linguístico e principalmente das nossas provas de concurso, né? Como é que a partícula si vem se apresentando para nós? Então, ela pode ser, por exemplo, uma conjunção. Então, nós vamos falar de forma geral e vamos apresentá-la como conjunção. Depois ela pode ser um pronome oblíquo, e como pronome oblíquo, nós vamos ter de dar uma parada estratégica na partícula passivadora e diferenciá-la do pronome reflexivo, que isso é fundamental, é essencial. Vamos falar desse rapaz enorme, mas que é simples de compreender, que é o índice de indeterminação do sujeito. E depois nós vamos visitar outras funções, como uma partícula que gosta de prova chamada partícula expletiva, ou a parte integrante do verbo, que também é outra função. Então, muito bem-vindos a esse nosso encontro. Eu espero que ele seja bastante proveitoso e que você consiga sair dele consciente de que vai matar essa questão, acertar essa questão, jogar duro, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu colori para lhe dizer que a partícula si tem algumas funções. Então eu fiz aí um quadro colorido. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu fiz. Ficou bonitinho, ficou legal, não ficou não? Estou orgulhosa de mim. Então tem lá o si no meio e aí em torno algumas das suas principais funções. Algumas, porque sempre escapole, né? As mais importantes são essas. Então eu tenho ali pronome reflexivo, ao lado partícula passivadora, sentido horário, índice de indeterminação do sujeito, depois conjunção condicional, num verdinho mais escuro a conjunção integrante, depois a conjunção causal, que é menos conhecida por você, vem a partícula expletiva e a parte integrante do verbo. Vamos caminhar por essas 8 funções e eu ainda tenho uma surpresa no flashcard para você, tá bom? Vamos lá? Então, ó, a partícula si está relacionada muito ao valor semântico. A gente está colocando um post-it aí para você, mostrando como o valor semântico também colabora para essa questão da partícula si. Mas vamos lá, né? Então vamos para o si como conjunção. Como conjunção, a partícula si, ela vai ligar orações. Só que a gente tem como pronome oblíquo. Como pronome oblíquo, você vai ter o si colocado antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Eu começo assim para lhe dizer que é inconfundível o si, que é pronome, com o si, que é conjunção. Tá certo? Então, a partícula si normalmente aparece como conjunção ou como pronome oblíquo. Olha o Jorge Luiz Borges aí, grande escritor argentino, grande poeta. Se pudesse viver novamente, olha o si, se pudesse, esse si equivalendo a caso pudesse, ele aqui é um conectivo, é uma conjunção. Ele jamais seria um pronome oblíquo, porque todo pronome oblíquo você pode mudar para depois do verbo, na maioria das situações. Não se vende, vende-se. Esse se é pronome. A conjunção não. A conjunção conecta orações. Mas como é que eu posso dizer que ele conecta se ele está no início? É por isso que tem uma vírgula aqui, ó. Porque a ordem seria assim. Na próxima vida, tentaria cometer mais erros se pudesse viver novamente. Mas vamos devagarinho para você entender isso? Vamos lá, ó. Como conjunção, se pode ser integrante, causal ou condicional. De uma forma bem geral. Tá certo? Então vamos aqui, ó. Como conjunção. Ele pode ser condicional.
Quando ele é com uma conjunção condicional, ele equivale a caso. Ele indica uma hipótese. E aí, por favor, preste atenção no finzinho dessa informação, ó. Toda vez que o se é uma condição, o verbo vai para o subjuntivo, indica hipótese. Olha aqui, se você quiser, ó, se você quiser, mude de atitude. Caso você queira, mude de atitude. O se condicional indica hipótese, indica condição. Já quando ele é causal, ele indica causa ou justificativa, eu queria lhe dar uma dica. Toda vez que o se é causal, ele pode ser substituído por como, por porquê. Você está no banco, o banco está cheio, você pensa em ir embora, depois você diz, se eu já estou aqui, vou esperar. Eu vou esperar porque já estou aqui. Ó, coloquei exatamente esse exemplo porque é fácil identificá-lo. Se já estou por aqui, vou aguardar o atendimento. Eu vou aguardar o atendimento porque estou por aqui. Esse se equivale a porquê. É importante, tá? Quando ele é integrante, ele não traz nenhuma ideia. Observe, o se condicional traz a ideia de condição. O se causal traz a ideia de causa, equivale a porquê. O se integrante integra duas orações que se completam. Essas orações, sem a partícula, sem a conjunção integrante, ficam soltas. E essa conjunção integrante sempre introduz uma oração de valor substantivo. Então, introduz oração de valor substantivo, ou seja, liga duas orações e uma delas exerce a função de substantivo. Por isso o nome conjunção integrante integra. Olha aí o exemplo. Eu quero que você fique comigo. Eu quero o quê? Observe, como esse verbo querer é transitivo direto, eu quero, sujeito eu, quem quer algo. Eu quero o quê? Que você fique comigo. A gente vai estudar orações. Então, essa oração toda é objeto direto dessa. Como objeto é função do substantivo, a oração é substantiva e esse que é uma conjunção integrante. Tá bom? Ele não se confunde. Agora vamos botar um se. Eu coloquei com o que para você entender. Agora eu vou colocar o se. Não sei se voltarei. Vai ser a mesma regra. Eu não sei, sujeito eu. Quem não sabe algo. Eu não sei se voltarei. Se voltarei é uma oração que é objeto direto. Então, o se que vai entrar aqui vai ser uma conjunção integrante. Ele liga duas orações. Esse se aparece com menos frequência do que o que. Mas a forma de análise é exatamente a mesma. Ok? Vamos lá. Como conjunção, não possui valor semântico. Se for integrante, não tem valor semântico. Tá certo? Aí você deve estar perguntando o seguinte. Se o que integrante é mais comum do que o se, eu preciso conhecer esse se integrante? Ah, precisa, né? Por favor, deixe de preguiça. A conjunção integrante introduz uma oração que é indispensável à outra. Aí eu trago, presta atenção, ó. A pessoa me envia... Aí não sei se ela tá rindo ou se tá tendo uma convulsão. Olha aqui. Aí não sei se... Olha o se aqui, que eu acabei de dar o exemplo, conjunção integrante. Porque esse se é transitivo direto e esse se é integrante. Tranquilo? 3 funções do se como conjunção. Condicional, causal, integrante. Agora, o que vem mesmo em prova é o se como pronome oblíquo. O caso que mais se cobra, partícula apassivadora. Então, fique atento. Para o se ser apassivador, ele gosta de verbo transitivo direto e transitivo direto e indireto. Qual é a missão dele? Olha o nome dele, apassivador. Ele torna a voz passiva. Então quer dizer que só tem passiva quando o verbo é transitivo direto e direto e indireto? Exatamente. Só existe voz passiva quando o verbo é transitivo direto e direto e indireto. E se a voz for passiva, que é o nosso próximo tópico, o sujeito determina, ó, se o verbo fica no singular ou no plural. Vendem-se lotes, lotes são vendidos. Consertam-se roupas, roupas são consertadas. Então, esse se torna a voz passiva, ele é
apassivador. E na questão de concordância, o verbo concorda com o sujeito. Se ele for índice de determinação do sujeito, e na aula de sujeito nós falamos sobre ele, repare que os verbos mudam. A partícula é verbo transitivo direto e direto e indireto. O índice é verbo transitivo indireto e intransitivo. Qual é o papel dele se o nome dele é índice de indeterminação? Ele torna o sujeito indeterminado. E quer saber de uma coisa? Ele só pode ficar com verbo no singular. Olha aqui, morre-se durante as grandes estiagens. É como se todo mundo morresse, mas eu não sei quem é todo mundo. Esse verbo morrer é intransitível. Intransitivo, tá certo? Se o verbo é intransitivo, mas partícula se, o se é índice, o verbo fica no singular. Repare que essa é uma diferença. Quando é partícula, o verbo concorda com o sujeito. Quando é índice, o verbo fica no singular. Aí a gente puxa o reflexivo. Esses três são legais para vozes, porque quando o primeiro se aparece, a voz é passiva. Quando o último aparece, a voz é reflexiva. Esse pronome reflexivo se faz com que o sujeito haja e sofra a ação. Olha o poder semântico. O homem se machucou caminhando. Ele machucou a si mesmo. Peraí, como é que eu diferencio apassivador e reflexivo? É simples. Quando o se é passivador, ele torna a voz passiva. Cometeu-se um crime. Um crime foi cometido. Não dá para um crime cometer ele mesmo. Mas se eu disser que o professor se machucou no quadro, ele machucou ele mesmo. Então ele machuca e ele é machucado. Olha o valor semântico que a gente falou no slide anterior. Tudo bem? Quando o se é índice, verbo no singular, post-it, marca-texto, chame atenção, tá bom? Continuando. Na concordância, eu já falei disso, só é para reiterar, apassivador concorda com o sujeito. Índice, verbo no singular. A gente já demonstrou, fiz a anotação para você não esquecer, porque esse é um ponto muito importante, a concordância que os concursos exigem de você, tá? Para entender a questão da concordância, não esqueça de ver a transitividade. VTD, VTDI, partícula. VTI, VI, índice. Tranquilo? Vamos embora. Aí, olha só. Tá certo ou tá errado? Exige-se boas ações, tá certo? Ou exigem-se boas ações? Como é que você faz, que eu já te expliquei? Jogue para passiva analítica. Boas ações é exigida ou boas ações são exigidas? Boas ações são exigidas. Então, o correto é o segundo, ó, e não o primeiro. Esse se é apassivador. Já no cartaz está errado. Aluga-se, vagas não pode. Tem que ser como alugam-se vagas. Nesse caso, é o sujeito que determina se o verbo fica no singular ou no plural. Tranquilo? Quais são os outros? Bom, eu ainda tenho um se chamado de parte integrante do verbo. Ah, gente, isso é tão fácil. É assim, ó. Onde o verbo for, leva o se, e esse se é modificado a partir do sujeito. Por exemplo, ó, queixar-se. O verbo não é queixar, é queixar-se. Aí, se o sujeito aqui não for ele, for eu vou dizer eu me queixo. Tu te queixas. Nós nos queixamos. É por isso que vem essa partezinha final aqui, modificando-se a partir do sujeito. Se o sujeito se modifica, o se vai virar me, vai virar ti, vai virar nos. Outro, para tirar dúvida, suicidar-se. Esse se acompanha o verbo. Eu me suicido, tu te suicidas, ele se suicida. O pró, isso aí não é reflexivo não, porque suicidar já é matar a si mesmo. Não. O uso tornou o verbo suicidar-se um verbo pronominal, tá bom? E o último se que a gente selecionou foi a partícula expletiva. Gente, é o seguinte, existem algumas partículas que você pode usar ou não, porque elas não fazem a menor falta. Se chama enfática, expletivo realce.
Isso acontece muito com o que? Quando você diz assim, que Deus te acompanhe. Deus te acompanhe. Você pode tirar esse se. Esse que. Esse se vai aparecer em situações como essa. Ele se foi sem olhar para trás. Tire esse se, ó, e vai ficar ele foi, ó, sem olhar para trás. É uma partícula expletiva. Acontece muito com o é que. Eu é que não vou lá, ela é que reclama de tudo. Se você tirar, vai ficar ela reclama de tudo. Lembre desse nome. Expletivo, realce ou enfático. Vamos para a nossa surpresa. Qual é a nossa surpresa? É o nosso flashcard. Ó, só para lembrar, porque isso eu já falei, como parte integrante, o se acompanha os verbos, tá? Isso aí já foi falado, mas é bom reiterar. É costume de um tolo, é costume de um tolo, quando erra, queixar-se do outro. É costume do sábio queixar de si mesmo. Mas aí tem que ser queixar-se. Repare que se eu tirar, faz falta. Eu reestruturei essa frase para você perceber que se eu tirar o segundo si, faz falta. É costume do sábio queixar de si mesmo. Não pode, tem que ser queixar-se de si mesmo. Vamos lá agora? Vamos lá. Nosso flash, que é nossa surpresa. Eu disse que ia ter uma surpresa. Olha a surpresa. A partícula si pode ser substantivada, ou seja, o si pode ser substantivo. Eu tenho uma resposta legal para você. Você acha que a partícula si pode se tornar um substantivo? Nós vimos que todo termo pode ser substantivo se vier precedido de um artigo. Então, se eu digo assim, hoje nós vamos estudar o se. Isso a gente chama de derivação imprópria. O se está virando substantivo. O se é o próprio ser, vira substantivo. Gostou da surpresa? Era uma função que eu não coloquei lá no início da nossa aula. Eu espero que realmente você tenha sido ajudado. Agora, não adianta essa aula se você não estudar, se você não voltar. Essa aula é densa, tem muita informação. E aí, depois faça questões, tá bom? Eu espero que esteja tudo caminhando na sua normalidade no seu curso e que você esteja bem e aprendendo e focando nos concursos, tá bom? Um abraço para você, até a próxima aula e bons estudos. Essa foi grande.